Olá, galera, tudo bem? Meu nome é Marcelo Pitinini, nós teremos uma aula de História Geral hoje e o tema da aula é Renascimento Cultural e Reformas Religiosas. Porém, nós temos já um ponto a ser discutido. Por que o termo Renascimento? Termo este que classifica a inspiração na Antiguidade Clássica. Inspiração esta como a que temos no cenário do Coliseu Romano. Esta inspiração na Antiguidade Clássica busca, no final da Idade Média, início da Idade Moderna, o conceito Renascimento, pelo italiano Giorgio Vasari, em 1550. Porém, nós temos que criar aqui um conceito histórico sobre o Renascimento. O Renascimento cultural foi um movimento cultural ocorrido no período de transição do feudalismo para o capitalismo. Período este que engloba os séculos XV ao XVIII. Este período, com grandes mudanças na sociedade, na política, na economia, como o mercantilismo, como o absolutismo, como as reformas religiosas, tema também desta aula. Bom, o renascimento cultural, ele busca inspiração na Antiguidade Clássica e não o retorno na Antiguidade Clássica. É um movimento cultural que vai valorizar a figura humana. E onde este movimento ocorreu? O movimento ocorreu na região dos estados, ou melhor dizendo, das cidades italianas. Gênova, Veneza, Florença, centros comerciais do final da Idade Média, início da época moderna. Centros comerciais esses que concentravam os principais artistas, escultores, pintores, os cientistas. Esta localidade, a região italiana, ou seja, a Itália propriamente dita, vai ser o foco do início do movimento renascentista. E a partir deste ponto, vá para outros lugares, como por exemplo, a Europa Ocidental, Países Baixos, que é Holanda, Luxemburgo, Bélgica, França, Inglaterra, Portugal, Espanha, até chegar em outras regiões. A influência no Brasil do movimento. Bom, o que nós sabemos é que a Itália foi o berço. Mas e aí? Por que a Itália foi o berço do Renascimento? 4 são os fatores cruciais para o pioneirismo italiano. O primeiro fator é o mecenato, nome de origem da cidade de Mecenas, onde a família mais rica, Lorenzo de Médici, os Médicis, promovia o patrocínio e a proteção aos artistas do Renascimento. Patrocínio e proteção este, que num primeiro momento também era feito pela igreja, muitas obras sacras. O patrocínio e a proteção do mecenato era uma coisa muito interessante para proteger os artistas, escultores, pintores, cientistas, poetas, da perseguição da Santa Inquisição, promovida pela Igreja Católica. Veja bem, a questão principal que nós tomamos conta aqui é o seguinte trecho da música de Renato Russo, Monte Castelo do Legião Urbana. O amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é o contentamento descontente, é a dor que desatina sem doer. Renato Russo estava inspirado quando fez essa música, né? Coisa nenhuma. É uma influência renascentista. Esse trecho é de Os Lusíadas, de Luís de Camões. Olha a influência renascentista em Portugal. O segundo fator para que a Itália fosse o berço era o comércio das cidades italianas, Gênova, Veneza. O terceiro fator era o comércio feito com os árabes. Árabes estes que durante a Idade Antiga tinham invadido a Europa e levado muitas das suas artes para o Oriente Próximo. E com o comércio, essa arte voltava e influenciava o Renascimento. O quarto e último fator é quando, em 1453, com a queda de Constantinopla, o Império Bizantino vai junto, ou seja, cai. Dentro dessa lógica,
o Império Bizantino caindo, os pensadores, filósofos, poetas, pintores e escultores do Império Bizantino começaram a fugir. Em direção aonde? Grécia e principalmente Roma. Pois bem, os 4 fatores estão aí para a Itália ser o berço. Logo, nós temos uma periodização aí. O Renascimento, ele se divide em 3 partes. O 300, o 400 e o 500, que equivale aos 3 séculos, 14, 15 e 16. O 300 com a valorização ainda da arte sacra. O 400 com o período de transição entre a arte sacra e a arte profana. Destaca-se as obras de Leonardo da Vinci aí. Pois bem, o 500 e último período já é a grande valorização da arte profana. Ou seja, as obras começam a se desligar da religião. São obras mais laicas ou laicizantes, que não têm a influência da Igreja Católica. Pois bem, visto a periodização, visto por que o termo Renascimento, o seu conceito histórico, visto por que a Itália foi o berço do Renascimento, a gente parte para as características do Renascimento, que são fáceis, tranquilas. A primeira é o classicismo. O que é o classicismo? Olha o nome, classicismo, clássico, inspiração na antiguidade clássica. Junto vem o criticismo. O que é o criticismo? Crítica. Crítica à Idade Média, que pelos pensadores do Renascimento era considerado o quê? Era considerado a Idade das Trevas. Ou seja, naquela visão dos pensadores do Renascimento, nada existiu. Escultura, pintura, sabemos, é óbvio, que veio a existir. Porém, para os pensadores do Renascimento, isso não existiu. Era a Idade das Trevas. Bom, então o criticismo é crítica à Idade Média. Crítica por parte de quem? Por parte dos pensadores do Renascimento. Outra característica muito importante é o antropocentrismo. Antropo, homem. Centro e ismo, regime centro, sistema onde o homem é o centro das atenções. Antropocentrismo, que vai discutir com o teocentrismo, que na Idade Média era Deus no centro das atenções. Depois de antropocentrismo, você tem o racionalismo. O nome já diz tudo, gente. Preste atenção. Racionalismo vem de racional. Logo, é o desenvolvimento da razão, o pensamento acima de tudo. Já dizia René Descartes, penso, logo existo. Ou seja, se você pensa, você existe. Se você não pensa, deixo para vocês pensarem. Bom, o penso logo existo de Descartes caracteriza o racionalismo. Depois do racionalismo, nós temos o individualismo. O que é o individualismo? O ser individualista. Volta um pouquinho na Idade Média. Como é que eram as obras na Idade Média? As obras, elas eram coletivas. Era o coletivismo. Ninguém assinava as obras, ou poucas pessoas. Por que ninguém assinava? O medo. Medo da Inquisição, medo da tortura, promovida em grande parte pela Igreja. Bom, o individualismo aparece como característica do Renascimento no que diz respeito à assinatura de obras. Eu agora assumo. Fui eu que fiz. Antes eu tinha medo, agora eu começo a assumir a minha obra. Depois de individualismo, nós temos o naturalismo. Naturalismo vem de quê? Natural. Natureza. Então, qual é a explicação de naturalismo? Naturalismo é a explicação dos fenômenos da natureza a partir da ciência. Como é que era antes, então? Antes era engraçado. Imagine um terremoto. O terremoto, quando era promovido, era um castigo divino. Este castigo divino, Deus está enfesado com a população. Logo, ele promove um terremoto como castigo.
E a ciência busca fazer o quê? A ciência busca explicar este fenômeno. O que é o terremoto? Duas placas tectônicas sob um magma instável estão promovendo o atrito. E esse atrito é o terremoto. A ciência versus a fé. A religião versus a ciência. A razão versus a fé. O homem versus Deus. Renascimento, ou o termo renascimento, o pensamento renascentista busca a valorização do homem, em detrimento à figura de Deus. Adão e Eva ou a teoria de Darwin? Quem está correto? Lembra da frase de Descartes? Penso, logo existo? Então deixo mais esta para vocês pensarem. Penso, logo existo. Vocês existem, né? Então, vocês pensam. Pensem. Outra característica do Renascimento que nós podemos aqui fundamentar é o hedoísmo, também podendo ser chamado de hedonismo. O que é isso? Valorização dos prazeres humanos. A valorização dos prazeres humanos simplesmente está associado, por exemplo, aos 5 sentidos. Olfato, tato, paladar, audição, visão. Você vai olhar uma obra de arte, né? Vem comigo. Essa obra de arte aqui, por exemplo. Essa obra de arte, eu estou usando a visão. Esta visão aqui, né? Posso também promover o tato. Posso promover o paladar, se eu quiser. Será? Você já imaginou vendo um paladar num quadro? Bom, o tato, a audição, a visão, o paladar, o olfato. Os 5 sentidos. Hedoísmo. Valorização dos prazeres humanos. A característica que também está aí junto com o hedoísmo é o humanismo. Preste atenção no humanismo. O humanismo é a característica principal do Renascimento. Tanto é que você tem o termo geralmente associado ao conceito humanismo e renascimento. O humanismo é a valorização da figura humana. Já dizia Shakespeare em Hamlet, que obra de arte é o homem. Hamlet, Shakespeare, né, que obra de arte é o homem, está valorizando a figura humana. Preste atenção nisso. Não confunda antropocentrismo, humanismo. Antropocentrismo, valorização do homem. O homem como centro das atenções. E humanismo, valorização da figura humana. A alegria, a tristeza, a raiva. Humanismo, valorização da figura humana. E por último, nós temos o pensamento positivo, que nós todos temos que ter. O otimismo. Com o otimismo, a gente fecha as características do Renascimento. Prestaram atenção? Nós temos classicismo, criticismo, racionalismo, individualismo, humanismo, hedoísmo, otimismo. Pois bem, vamos voltar ao pensamento. Então, vistas as características do Renascimento, a gente tem que falar um pouquinho dos seus pensadores, dos seus artistas. Vamos conhecer os pensadores do Renascimento? Nós temos na arte, na literatura, na ciência. Pois bem, vamos fazer o seguinte, vamos começar pela literatura. A literatura no Renascimento tem Tiso de Molina. Tiso de Molina, Dom Juan de Marco. Quem nunca ouviu falar do último dos românticos? Tem Miguel de Cervantes na Espanha, né? Dom Quixote de la Mancha. O fiel escudeiro Sancho Panza para lutar contra os moinhos de vento. Lembra disso? Temos Luís de Camões em Portugal, com os Lusíadas, citadas já nesta aula. Pois bem, temos um dos maiores pensadores, William Shakespeare. Quem nunca ouviu falar da obra? Ouviu? Leu? Viu? Romeu e Julieta. Ó, Romeu, onde estás tu, Romeu? Estou aqui, Julieta, em busca do teu amor. Pois bem, além de Romeu e Julieta, tem Hamlet, o Rei Lear, Sonhos de uma Noite de Verão. Shakespeare é um dos principais literários do Renascimento. E na arte? Na arte, nós temos as tartarugas ninja. Como assim? Vocês nunca ouviram falar?
Leonardo da Vinci, Rafael de Sancio, Michelangelo. E qual que outro falta? Donatello, as tartarugas ninja. Na ciência, nós temos vários pensadores. Nicolau Copérnico. Galileu Galilei com a sua teoria da rotação e da translação e a teoria heliocêntrica, onde o Sol era o centro de tudo. Ele até foi preso pela Inquisição, foi torturado, e aí ele teve que falar que a Terra era o centro. Depois ele voltou com sua tese. Johannes Kepler, o principal pensador do Renascimento. Com isso você tem arte, literatura e ciência. Os artistas, os literários, os cientistas. Bom, se nós ficássemos aqui falando só de artistas, pensadores do Renascimento, a gente passaria o dia inteiro, a noite inteira, o ano inteiro falando. São mais de 4.000 pensadores do Renascimento. Imagine só isso. Bom, o que nós vamos fazer agora é chamar na telinha um depoimento da professora Consuelo. Vamos lá ver? Para a gente poder entender um pouquinho melhor o Renascimento e nessa perspectiva, quais são os principais artistas desse período, seria interessante a gente pensar em duas grandes fases. A primeira fase, que é o período de 1400 a 1500, que tem três artistas que são considerados os três expoentes desse período da Renascença nessa primeira fase, que é Masaccio, Donatello e Botticelli. Provavelmente, Botticelli é um dos mais conhecidos, porque é o criador do Nascimento de Vênus, ou Nascimento da Primavera, que é uma das obras mais conhecidas da história da arte e em especial desse período. No período de 1500 a 1600, que é, digamos, a segunda fase da Renascença e o momento, digamos, da sua maturidade, nós temos daí três outros grandes artistas, que são Leonardo da Vinci, Rafael e Michelangelo. Então, eu estou situando esses seis artistas sem perder de vista que, tendencialmente, os três últimos artistas, que é Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael, são os artistas mais conhecidos, né? E, portanto, os outros três primeiros, Masaccio, Donatello e Botticelli, são menos conhecidos. Dos três artistas mais conhecidos, provavelmente Leonardo da Vinci é um dos grandes expoentes, com a sua pintura Mona Lisa. Esse artista é sempre muito citado, não só a sua obra Mona Lisa, mas também a Santa Ceia, ou mais conhecido como a Última Ceia, que é o título, né, o nome desta obra. Além dessa ênfase, no caso do Renascimento, da pintura a óleo, nós temos outras características muito específicas desse período, que é, por exemplo, a capacidade dos pintores e dos escultores de construírem uma escultura e uma pintura toda fundamentada, toda a partir do domínio da perspectiva, né? A perspectiva nada mais é do que a capacidade havia algumas regras de transpor para o plano bidimensional, por exemplo, para uma tela, para um papel, né, do que o artista, do que uma pessoa vê no espaço, vê na sua forma tridimensional. A pintura do Renascimento, ela era, ainda hoje, ela é muito vista como uma pintura que era como um recorte, uma janela, através da qual os sujeitos, as pessoas, viam o mundo. Para poder construir essas formas em perspectiva, que é uma outra característica muito forte do Renascimento, era preciso que os artistas criassem alguns artifícios, entre eles o uso do chiaro-escuro, do claro-escuro, né? Chiaro-escuro em italiano. Então, criar uma forma de dar volume às figuras. No caso da escultura, nós temos um aspecto muito interessante nesse período, que as figuras, elas são construídas com uma pequena posição em movimento. Por isso que a gente tem ali algumas figuras que parece que elas estão quase que dando um passo, né? Quase que fazendo um determinado movimento. Então,
essa mudança na posição e esse movimento que é dado, essa dinâmica que é dada à escultura, é muito característica do Renascimento. O que nós vamos falar agora é das reformas religiosas. Alguns pontos que antecedem as reformas religiosas são o despreparo do clero, ou seja, da Igreja Católica, dos membros da Igreja Católica. Você tem também a venda de cargos, venda de relíquias religiosas, a venda de indulgências, ou seja, o perdão. Essas características levaram a Martinho Lutero, no ano de 1517, a promover o rompimento da unidade cristã, criando as 95 teses. Martinho Lutero influenciou nobres alemães. Martinho Lutero promoveu a formação da religião luterana, que tem como características, por exemplo, 2 sacramentos, batismo, comunhão, que tem também o fim da hierarquia eclesiástica, que tem também o fim do celibatário. Padre não pode casar, padre não pode ter filho. A negação ao culto de imagens. Alguns exemplos de características do regime luteranista. O luteranismo traduziu a Bíblia. E com a tradução da Bíblia, o que aconteceu? Aconteceu uma coisa bem simples. Outras pessoas puderam ler. Antigamente, a Bíblia era de uso exclusivo da igreja. Era em latim. Só a igreja podia ler. Difundia a ideologia da época. Agora, todos poderiam ler. Faça um teste. Pega um trecho da Bíblia e distribua para 3 grupos de alunos. Esses 3 grupos vão ter uma interpretação diferente do mesmo trecho. Imagine, com a tradução da Bíblia, o que está acontecendo. A tradução da Bíblia está promovendo para a gente a formação de novas religiões, como, por exemplo, a de João Calvino, o calvinismo, que diz ser o teólogo do capitalismo, segundo Max Weber. Se tiver uma velha piada sobre calvinismo, se você jogar uma moeda para cima, o que Deus, você faz um círculo no meio, o que cai dentro do círculo é de Deus, o que cai fora é da igreja. Calvinista não. O calvinista você joga tudo para cima. O que Deus conseguir pegar lá em cima é dele. O que cair é do calvinista. Bom, o calvinismo também tem a tradução da Bíblia como característica, 2 sacramentos, batismo e comunhão, mas o que difere o calvinismo do luteranismo é uma coisa bem simples. O calvinista tem a predestinação da fé. O indivíduo já nasce predestinado a ser salvo. Ao contrário do luteranismo. O luteranismo já diz que a salvação foi feita pela fé. Só a fé salva. Bom, com a tradução da Bíblia, você tem outra religião também surgindo, uma das principais para o rompimento. Na Inglaterra surge o anglicanismo. O rei Henrique VIII, em busca de terras para consolidar o absolutismo inglês, o que ele faz? Toma estas terras da igreja, promovendo o ato de supremacia, que simplesmente é a criação da religião anglicana. Religião esta que ele utiliza por um seguinte fato, para tomar as terras da Igreja Católica e consolidar o absolutismo, sendo redundante nesse ponto. Henrique VIII tem uma pequena diferença da sua religião para as demais. Ele mantém a hierarquia eclesiástica. O rei é o Papa, na visão dele. Pois bem, várias foram as religiões e o rompimento. A Igreja Católica tinha que tomar uma atitude. No ano de 1545, o que aconteceu? Ocorreu uma reunião de bispos na região de Trento, na Itália. O Concílio de Trento é a contra-reforma. Contra-reforma religiosa, contra-reforma católica. Repare o tempo que demorou. 1517, o rompimento. 1545, a contra-reforma. Que tem como características a reafirmação do celibato, a criação de seminários. O padre agora vai ter que estudar principalmente latim. Para quê? Para simplesmente rezar a missa para a população. Na língua local, depois com o Concílio Vaticano II em 63. Bom,
Temos outra característica, que é o índex, lista dos livros proibidos. Os livros que eram censurados pela Igreja Católica. Censura essa que você pode ver no filme O Nome da Rosa. O ator Sean Connery, ele interpreta um monge, onde ele vai investigar casos de assassinatos no mosteiro que tem uma biblioteca secreta. Biblioteca esta que contém livros secretos, livros do índex. Lembre-se, O Nome da Rosa é um filme da primeira parte da Inquisição, ainda durante a Idade Média. Outra característica muito importante é a criação do Tribunal do Santo Ofício, a famosa Inquisição, com torturas, com prisões, com mortes. Lembre-se que a Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, vai condenar judeus, hereges, mulheres, que são consideradas bruxas, enviadas do demônio à terra para seduzir o homem, na visão histórica. Bom, a mulher em si, segundo a Igreja Católica, na análise de alguns historiadores, quanto mais pinta possuísse, maior era o grau de bruxaria. Veja você aí, qual é o seu grau de bruxaria, se você seria ou não condenada pela Santa Inquisição. Temos também a criação da Companhia de Jesus. Companhia essa que tem como objetivo expandir a fé católica. Para onde? Para regiões não cristãs. Exemplo, Brasil. Vale uma ressalva no caso brasileiro. No caso brasileiro, na Inquisição no Brasil, nós não tivemos Tribunal do Santo Ofício, o auto de fé. Nós tivemos visitadores do Santo Ofício, que aqui julgaram, que aqui condenaram, promoveram até algumas torturas. Mas o auto de fé, conhecido popularmente pela fogueira, o alto da fogueira, a queima na fogueira, só vai ser promovido nos tribunais do Santo Ofício, na Europa Ocidental ou em Goa, na Índia. Bom, o que nós vamos fazer agora é revisar rapidamente as características. Preste atenção. Santa Inquisição, Companhia de Jesus, reafirmação do celibato, criação dos seminários, o índex. Temos mais alguma? Podemos falar também do fim da venda de cargos eclesiásticos, fim da venda de indulgências, ou seja, o perdão, e o fim da venda de relíquias religiosas. Nós faremos uma coisa agora. Vamos chamar no vídeo uma enquetezinha. Fala aí. Sabe me dizer por que do termo renascimento? Cara, acho que o termo renascimento, cara, foi a passagem de uma arte, especialmente só católica, que tinha várias interrupções com questão de corpo, de estilo, de pintura, de arte, para uma arte mais moderna, assim. Cultua muito o corpo, tanto na escultura como na arte de pintura, e tem muita relação com a igreja, e foi uma mudança radical para o que veio anteriormente. Você sabe me dizer o porquê do termo renascimento? Porque durante muito tempo a cultura foi escondida pela igreja, dominada, assim, a cultura clássica grega, e quando todo aquele movimento começou, assim, eles estavam redescobrindo toda a cultura e trazendo de volta, e trazendo todos aqueles, a arte, todo o classicismo da Grécia, e outras obras que eles passaram a produzir, como o desenho, o estudo de perspectiva. Porque eles estavam, a arte acho que estava ressurgindo na época. Você acha que teve a ver o nome Renascimento, além disso que você me falou, com as obras de arte? Olha, eu acho que teve, assim, porque eles criaram um movimento. Todo movimento foi, como é que eu vou dizer? Fugiu a palavra. Porque a arte que renasceu, eu acho, Porque teve o renascimento cultural. Foi ousado, assim, foi visionário, sabe, pra época. Hoje em dia, eu acho que se usar esse termo novamente, não tem, mas na época teve muito a ver o renascimento da cultura. A pergunta fica pra vocês. E aí, repararam a resposta da galera? Até que eles estão por dentro, né? O termo renascimento refere-se à inspiração à antiguidade clássica, à antiguidade greco-romana. Pois bem,
Essa inspiração, lembrando, vem do italiano Giorgio Vasari no ano de 1550, onde ele deu pela primeira vez o nome Renascimento. Vamos ver agora as dicas de estudo? Vamos ver as dicas de estudo agora? O livro A Contra-Reforma, de N.S. Davidson. Obras, Romeu e Julieta, Rei Lear, de William Shakespeare. O filme, de quinta categoria, O Poço e o Pêndulo, que fala sobre Inquisição. Bom, até a próxima. A gente se vê. Tchau. Na aula de hoje estudamos o tema Renascimento cultural e reformas religiosas. O Renascimento foi o movimento cultural de inspiração da Antiguidade Clássica que valorizou a figura do homem, a figura humana. Vimos o conceito histórico. As características do Renascimento são classicismo, criticismo, individualismo, racionalismo, antropocentrismo, hedoísmo ou hedonismo, humanismo e otimismo. Bons estudos! Olá, colega professor. Tudo bom? Preste atenção nas dicas que eu vou lhe dar. Preste atenção e dê ênfase no conceito histórico de Renascimento, em suas características e nos principais pensadores, como Da Vinci, como Michelangelo. A cobrança é muito grande em exames de vestibular. No caso da Contra-Reforma e das reformas religiosas, dê ênfase nas características do rompimento da reforma religiosa, que deu origem ao luteranismo, calvinismo e anglicanismo, e também as características da Contra-Reforma, ou seja, a reforma católica.